E aí, cansados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom, primeiramente, perdão aí pela demora em postar vídeo, eu não abandonei o canal, tá? Eu só tava muito ocupado, eu trampei em dois lugares. E aí eu peguei um projeto grande pra fazer aí e eu acabei ficando enrolado aí no trampo. Eu também troquei algumas peças, não, eu troquei o computador inteiro, tá? Eu comprei tudo, desde a placa-mãe até a placa de vídeo, eu troquei o computador como um todo. E um dos motivos da ausência também foi essa, porque eu tava empolgado com o computador novo, jogando os novos jogos. E também foi bacana porque agora eu consigo trazer pra vocês alguns jogos da modernidade, da atualidade. E eu achei legal porque eles me trouxeram algumas dificuldades novas e algumas peculiaridades que eu vou trazer em conteúdos mais avançados, num futuro bem mais distante. Mas vai ser bacana trazer esse conteúdo pra vocês também. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Vamos abrir aqui o jogo e abrir o que tínhamos feito até então. Eu hackei um pouco de jogos, como vocês podem ver. Vamos lá então, eu vou tirar esse aqui. Bom, só recapitulando o que nós fizemos até na aula passada, tá? Eu salvei esse módulo aqui já. Isso daqui é o módulo de onde a gente pegou a memória que escrevia no nosso SP, tá? Na nossa magia. Eu vou dar continuidade partindo daquilo. Se você não lembra, ou se você pulou a última aula, volta lá na aula 3 ou 4 e assista, na verdade, assista em sequencial. Se você só caiu de paraquedas aqui, assiste em sequência, tá? Porque eu vou utilizar algumas coisas que eu expliquei em aulas anteriores. Mas enfim, eu já vou abrir aqui na região da memória pra gente o módulo que nós tínhamos pego, e eu também vou habilitar aqui embaixo pra gente o Array of Byte, ok? O que nós tínhamos feito então até na aula passada? Tínhamos utilizado esse scan, esse AOB scan, tá? Esse módulo, e o que ele fazia era escanear o jogo todo, até procurando essa sequência de Array of Bytes. Quando ele encontrava, ele registrava, e aí no segundo script a gente utilizava esse endereço que a gente registrou para poder fazer a manipulação, tá? Então eu vou dar o scan aqui. Nessa aula, nós vamos utilizar um comando parecido com esse, só que ele é melhor. Ele é o AOB scan módulo. Pode ver que esse aqui ele demora uma vida para fazer scan, porque ele tem que varrer o jogo inteiro. O próximo comando, ele é bem mais rápido, muito mais prático, muito mais rápido. Ele não é mais prático, mais rápido. Só que ele é mais complexo, ele exige mais parâmetros e também dá mais opções de fazer muito mais coisas, tá? Só que ele tem alguns probleminhas aí que vocês vão ver. Então, só para recapitular, tá? Então a gente dava o scan, salvava aqui esse módulo e aí a gente alterava ali de 0 para 1, de add para sub, até aqui nada de novo. Então, partindo desse princípio aqui, eu já vou abrir aqui a nossa tabela e colocar o nosso enable e disable de cada dia. Enable e o disable nosso de cada dia. No enable eu vou utilizar então o AOB scan módulo. E aí, esse comando aqui ele vai pedir pra gente três parâmetros. Label, não vou colocar label, símbolo, tá? Igual já tínhamos feito, um símbolo. Ele vai pedir um módulo, né? Vou até pôr entre parênteses, do jogo. E ele também vai pedir o Array of Bytes. Lembrando que ele é separado por vírgula. Eu vou até colocar vírgula aqui pra não gerar confusão, não confundir ninguém. Então vamos lá. O símbolo, mesmo símbolo que nós utilizamos na última aula, eu vou utilizar aqui, tá? DDR. Lembrando que podia ser qualquer palavra, desde que não seja reservado aqui pelo sistema. Tipo sub, shore, add, move, move, enfim. Vírgula. Módulo do jogo. O que é o módulo do jogo? É o nome dele, tá? O nome do executável. Esse nome que aparece aqui. Ou, né, se você tiver aqui com o Memory View aberto, é o nome que vai aparecer antes do mais aqui, tá? Esse módulo aqui é o nome. Eu vou copiar ele daqui, que eu sou preguiçoso aqui. Vou copiar ele aqui e aí eu vou tirar esse mais. É o que vem antes do mais. Vírgula e o Array of Bytes. Vocês podem pegar por aqui também, ó. Vem aqui, copy to clipboard, bytes only. E a gente cola os bytes aqui. Ok. Agora, esse comando aqui, ele vai pedir pra gente... Não, vamos registrar primeiro, não, register símbolo. Vamos registrar o nosso símbolo, a DDR. Perfeito. Esse comando, para nós utilizarmos ele, nós vamos precisar manipular a memória agora. Então eu vou ter que esticar, vou expandir um pouco a memória, utilizando um comando bem fácil de lembrar, que é o alloc, tá? Para alocar a memória. O alloc ele pede três parâmetros pra gente. Na verdade ele não pede três, ele precisa obrigatoriamente dois, mas ele aceita um terceiro. E eu vou explicar porque que eu gosto de usar o terceiro. Então ele também vai pedir um símbolo, tá? Diferente do daqui de cima. Esse símbolo da memória tem que ser diferente do scan. Depois da vírgula, ele vai pedir a quantidade, né, cifrão, quantidade de bytes, vírgula. E aí ele não pede por obrigatoriedade, mas eu gosto de colocar o símbolo do AOB,
tá? O mesmo símbolo daqui de cima. E por que disso? Porque em alguns casos a gente vai ativar 3 ou 4, 5 hacks simultâneos para o mesmo jogo, tipo magia infinita, multiplicador de XP, multiplicador de dano, multiplicador de defesa, etc, de saltar, voar infinito. E em raros casos, tá, é muito improvável, mas pode acontecer que o alocamento da memória conflite. E aí seu hack começa a dar erro por conta disso, porque ele está tentando alocar memória no outro espaço. A chance disso acontecer é ínfima, porque eu estou alocando um espaço na memória do jogo, tem muito espaço no jogo para eu alocar. Então assim, é muito improvável disso acontecer, mas acontece. Em todos esses anos só me aconteceu uma vez, literalmente, e aí é por isso que eu utilizo esse comando aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês que com 2 parâmetros funciona, mas eu prefiro pôr o 3, tá? Então o primeiro símbolo, pode ser qualquer nome, eu vou colocar aqui nova memória, nova memo, tá? Nova memo, eu não gosto de nome muito grande. Nessa primeira aula eu vou pôr um nome grande, tá? Nova memória. A quantidade de bytes, como eu havia dito, eu vou colocar 4 bytes, acho que já deve dar. E vírgula e o símbolo, tá? A DDR. Feito isso, agora como é que funciona? Eu vou explicar aqui como que funciona a construção, mas depois eu explico do lado de cá, em tempo real, como que funciona, tá? Porque talvez, e muito provavelmente, vai ficar complexo aqui. Mas eu vou explicar 2 vezes nessa aula, tá? Montando o código com vocês e depois explicando daqui como que funciona para vocês entenderem. O Cheat Engine ele também ajuda muito a gente na hora de construir isso, mas nós temos que tomar alguns cuidados, algumas peculiaridades, tá? Mas vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou colocar é o meu módulo, tá? Então eu vou fazer o scan lá. Nessa parte aqui o OB Scan módulo ele vai funcionar igual o outro, tá? Só a diferença é que ele vai escanear o módulo do jogo procurando o Array of Bytes. Vocês vão ver o quão mais rápido isso é. Depois que ele fizer esse scan, ele vai registrar o símbolo nesse espaço da memória, que é esse espaço aqui, tá? Então ele registrou. Chegando aqui, o que eu quero que ele faça? Eu não quero que ele faça nada aqui, eu quero que ele salte para o espaço da memória que eu vou alocar, por isso que eu até copiei ele. Então eu vou utilizar aqui, ó, o upcode jump, tá? E aí ele vai jump, tá? Jump é de pular mesmo, tá? Jump. Então ele vai saltar para um address, tá? Vou colocar endereço mesmo. Endereço. Então ele vai saltar para o endereço. Então ele vai saltar para a nossa nova memória que nós vamos alocar, esse novo endereço. E depois eu vou colocar um nope de 2. Eu não vou explicar nessa aula porque que eu vou utilizar esse nope de 2, tá? Vou deixar para a próxima. Lembrando que o nope é isso aqui, tá? É quando a gente move o código aqui para fazer nada. Então eu estou falando para ele deixar 2 espaços vazios depois desse código. Antes dessa memória, eu vou colocar os comandos que vai ter na memória alocada. Tem que ser antes, tá? Tem que ser antes? Tem que ser antes. Não vou explicar o porquê também nessa aula, porque eu tenho que explicar como que funciona a pilhagem de memória e eu vou deixar mais pra frente para não ficar muita informação. Já vai ficar muita informação. Só guardem isso, tem que ser antes. Por que eu já não coloquei antes então? Porque eu queria ir fazendo passo a passo como que o comando funciona. Então primeiro ele faz o scan, guarda aqui, aí a gente gera esse símbolo. Nesse símbolo a gente vai saltar para a nossa nova memória, que ela vai estar antes disso. Nova memória, toda vez que a gente estiver trabalhando com memória, tá, com endereço de memória, é o nome do endereço, ou o endereço em si, 2 pontos. Igual a gente fez nas primeiras aulas quando eu trabalhava com endereço, certo? Então nessa nova memória, ela vai ter inicialmente exatamente o que está ali. Um sub de R8 mais 2C8 de EDI. E depois ela vai dar um jump, tá, para return. O que é esse return? Ela vai chegar aqui, vai saltar para nossa memória e tem que voltar para cá. Então, embaixo dessa nossa memória, eu vou colocar aqui, tá? Return. Beleza. Feito isso, nós temos que criar aqui o disable. No disable, vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos colocar o símbolo, tá? O nome do nosso símbolo. E aí nós vamos passar em bytes, os mesmos bytes que nós tínhamos ali. Por quê? Justamente porque eu estou desabilitando e eu vou dizer que é para desabilitar esse endereço. Isso aqui é para prática, é para ele poder, na verdade, reescrever o código original. Por isso que nós vamos pegar os bytes original. O OBScan módulo ele pega aqui, aí a gente não mexe em nada nesse código, a gente salta para uma outra parte, altera tudo lá e volta. Na hora de voltar, aqui eu quero tirar o comando jump que vai ficar aqui, que é esse jump aqui. Então eu estou dizendo para ele que na hora de desabilitar eu vou tirar esse jump e vou restaurar essa quantidade de bytes. Ou seja, vou restaurar o código original. Aí nós temos também que desregistrar o nosso símbolo, aliás, a memória, tá?
com um comando bem parecido com de alocar, é dealocar e o nome da memória. E um register símbolo. E aí vamos desregistrar o nosso símbolo, a DDR. Ah, uma coisa que eu esqueci é de colocar aqui, ó, o comando label para return, tá? O que é esse label? Aí label é literalmente o rótulo, tá vendo porque eu não gosto de utilizar label? É porque ele é um upcode, não, upcode não, ele é um código, um comando. Enfim, é só para poder criar o return, tá? Esse label é literalmente um rótulo, é só um espaço da memória que nós vamos criar, mas eu não vou alocar, eu não vou registrar símbolo, então ele vai ser só internamente aqui, tá? É só para criar esse return. Tá bom, então eu vou adicionar isso aqui, tá? Então esse aqui vai ser o nosso novo hack de SP, e agora eu vou habilitar ele. Notem a velocidade, olha, ele já fez o scan. Nota a velocidade com que ele fez o scan, com que ele registra e desregistra. Vocês estão vendo que é muito mais rápido. Então agora vamos ver como é que funciona o nosso comando na prática. Vamos entrar aqui na batalha. E vocês vão ver que de começo não vai mudar nada. Eu vou vir aqui, vou utilizar o nosso comando. E aí eu vou utilizar uma skill aqui, vocês vão ver que vai gastar igual. Ó, gastou igual, ou seja, está fazendo nada, obviamente. Vamos entender o porquê então. Vou deixar essa janela aberta. Novamente, né, recapitulando, ele vai fazer o scan. Quando chegar aqui no scan, ele vai salvar esse rótulo, tá vendo? Ele vai marcar esse rótulo aqui. O que esse endereço da memória, nesse rótulo, a gente está fazendo? Um jump para essa nova memória, que é esse endereço aqui, tá? Então chegou aqui, ele vai saltar para essa nova memória e vai deixar 2 espaços vazios, para não conflitar com o resto do código. Então eu vou apertar barra de espaço, tá? Você pode colocar aqui, como é que é, follow, tá? Para seguir. Barra de espaço segue, backspace volta, tá? Então eu vou seguir essa memória, eu vou dar um jump para lá. Então ele pula, ó, tá vendo que não tem nada nesse espaço da memória. Não tem absolutamente nada. Ele só tem os bytes que a gente alocou, tá? Quantos bytes que eu coloquei? 4, né? 4, beleza. Então chegou aqui, ó, ele vai ficar aqui e depois ele vai dar um jump de volta pro return, tá? O que é esse return? Agora eu vou seguir de novo essa memória, vou dar outro jump. Dei um jump pra cá, tá vendo? Olha onde que a gente caiu. Ou seja, ele chega aqui, ele faz o scan, quando chega aqui ele pula para a nova memória aqui, daqui o jogo continua rodando normal, aí ele vem aqui, roda o nosso hack aqui, e aí ele volta pra cá. Então aqui nessa parte eu vou colocar add, tá? Ok aqui, e aí eu vou dar o scan. Agora, quando eu for utilizar a magia aqui, nota que não fez nada. Deixa eu acelerar o jogo para chegar na nossa vez. Aí. Vou utilizar a magia aqui. E aí vê que agora ela tá curando, beleza? Então agora o que acontece? Ele chega aqui, vai para lá pro nosso módulo, onde a gente fez a alteração, e depois ele volta para cá. E aí percebam, ó, que é muito mais rápido para registrar e desregistrar. Beleza? Para essa aula não ficar muito extensa, eu vou terminar ela aqui, eu vou salvar isso aqui, eu vou deixar esse comando aqui, essa linha de código na descrição, para caso vocês queiram salvar aí. Mas é interessante que vocês digitem e novamente façam com um jogo diferente. Eu vou tentar lançar outra aula quase que em cima dessa para vocês verem as duas juntas. Porque na próxima aula o que eu vou fazer agora é alterar e colocar um número específico. Então eu vou colocar um espaço maior de memória, tá? Deixa eu registrar aqui pra cá. Então eu vou colocar um espaço maior de memória aqui pra gente, antes dele dar esse return, pra gente poder fazer novas manipulações. Daqui pra frente é que a coisa começa a ficar interessante e também um pouco mais complicada. Eu sei que foi muita informação nessa aula, mas eu espero que vocês tenham entendido. Revejam essa aula se necessário for. Na aula que vem eu vou dar continuidade daqui, mas eu vou fazer essa recapitulação de novo de como funciona essa volta, porque é muito importante e interessante que vocês saibam como que funciona esse jumpeamento da memória, de saltar para um lado e para o outro, tá? E eu também vou explicando agora novos upcodes. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês deixam no comentário, deixem um like para ajudar e até a próxima.